A irmã Erenícia pergunta: quem vai ser salvo? O que aceita Jesus e vive na congregação, ou quem aceita e não vai à congregação? Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela é única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é a nossa regra única de fé e prática, é inerrante. E ela diz que a salvação só em Jesus, não precisamos acrescentar mais nada. Agora, a nossa irmã, na primeira parte da sua pergunta, ela diz: quem vai ser salvo é o que aceita Jesus. Só que tem um E depois. Então paramos aqui nessa parte primeira da sua pergunta, porque a salvação é através do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo dizendo em Romanos capítulo 1, verso 16, porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e depois do grego. E no verso 17 ele diz: porque o justo viverá por fé. Então o justo não vive, a igreja é um complemento. O justo, ele tem que viver por fé. E o texto de João 3,16, que é a mini Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então precisamos tomar cuidado com acréscimos, que seria mais, divisões, multiplicações e diminuições. Pastor Natanael sempre dizia das 4 regras de matemática: somar, dividir, multiplicar e diminuir. Agora, a nossa vida cristã, ela precisa estar sendo também em comunhão com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Agora, a igreja não pode se auto-intitular como uma agência salvadora. Eu não posso dizer que só vão ser salvos quem for da Igreja Evangélica da Paz. Isso seria uma heresia. Então precisamos tomar cuidado com certas afirmações que são afirmações humanas. Todos nós temos liberdade de estarmos nos congregando aonde achamos que esse grupo que nós estamos unidos são pessoas que estão nos aproximando de Cristo. Isso que é importante, cada um tem o dever, até a obrigação de saber que o lugar que ele está se aproximando de Cristo ou não. E também o que você quer? Você quer ficar com um pé no mundo e um pé na igreja? Então também as preferências individuais também são importantes, porque às vezes a pessoa
quer um lugar onde ela não seja tão cobrada, onde a palavra seja uma palavra mais para entreter o seu ego, do que muitas vezes a palavra está sendo, como diz lá em Hebreus, como espada afiada de 2 gumes, que penetra na alma e no espírito, e que esteja ferindo partes que nós precisamos corrigir. Então, isso é muito importante de estarmos analisando. Outra pergunta: por que é afirmado a descendência direta de Jesus a Davi, sendo que o Senhor Jesus não é filho biológico de José? Vamos ler Romanos, capítulo 1, versos 3 e 4. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui diz que filho nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, isto é, de José. Agora, um dos grandes personagens que é pouco falado na Bíblia é José, pai de Jesus. Este homem realmente era muito especial, porque, primeiramente, ele aceitou a gravidez de Maria. Imagine você, jovem, você vai estar se preparando no seu noivado, vai casar, e de repente a sua futura esposa aparece grávida. E além de grávida, a barriguinha vai crescendo. O que você faria? Como seria a sua reação? Então José, diz a palavra, que intentou deixar Maria, mas o anjo apareceu, conversou com José, e José ele assumiu esta paternidade. Então é nesse sentido que a pergunta aqui fala: Jesus não é filho biológico de José. Mas não é biológico realmente, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós vemos o papel importante de José nessa situação do Senhor Jesus, e podemos ler outros textos, como Mateus capítulo 1, verso 20, que fala a palavra de Deus sobre isso. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então, o que encontramos no caso de José recebendo Maria, né? O anjo Gabriel lhe apareceu mostrando que era algo, e para ele aceitar isso, com certeza ele tinha que ter uma grande intimidade com Deus, e humanamente, mais para frente, o Senhor Jesus, ele vai ser conhecido como filho do carpinteiro, que era José, que foi descendente direto de Davi. Podemos ver uma outra passagem bíblica em Lucas, capítulo 1, verso 30 a 33. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Então aqui mais uma afirmação
que Jesus viria da tribo de Judá, e podemos ainda ver Mateus, capítulo 12, versículo 23. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Então, nessa expressão, vem por causa de José, filho de Davi. E aquele cego Bartimeu, ele também, quando o Senhor apareceu ali em Jericó, ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, no sentido humano, o Senhor Jesus, como também podemos encontrar em Lucas capítulo 2, o Senhor Jesus tinha mais ou menos 12 anos, e ali ele foi conduzido pelos seus pais para a festa da Páscoa, e diz o texto que em tudo lhe era sujeito. Era um jovem que obedecia os seus pais, e no caso o José também. Então, nesse sentido, o Senhor Jesus é considerado filho de José na sua criação. Amém.